Bom, eu trabalho com planejamento financeiro desde 2020, através de uma empresa. E em 2023 me veio o paniquito de virar autônoma. Por que virar autônoma, Hélida? Alguém aqui tem uma sensação diferente por ser autônomo? Quem são os autônomos? Vocês conseguem refletir o porquê que vocês viraram autônomos? Eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu virei autônoma, o grande ponto para mim era ajustar a minha agenda. Porque eu queria ter liberdade para fazer determinadas coisas, mas ao mesmo tempo, fazer um tempo que fosse suficiente para atender o meu cliente. Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu tinha 30 minutos para fazer um atendimento de planejamento financeiro. E esses 30 minutos, ele não era suficiente para conseguir administrar e dar a verdadeira sensação de entendi o que eu estou fazendo, agora eu tenho mais clareza do meu orçamento. E eu sentia que eu precisava de um pouco mais de tempo com essas pessoas. Consequentemente, eu me planejei, me organizei, determinei um prazo para que aquilo acontecesse e falei, olha, agora eu vou sair do CLT e eu vou virar autônoma. Foi uma decisão bem difícil, tá, gente? Não foi uma coisa de um dia para a noite. E hoje, trabalhando como planejadora independente, trabalhando como tesoureira e voluntária na ONG Super Mulheres e também participando do evento aqui da SIC, que é uma comunidade de influencers da Serasa, eu vejo o quanto eu consegui evoluir, não só sendo autônoma, mas buscando ser autônoma, buscando os meus sonhos, buscando as minhas referências. Vocês são bem-sucedidos, os autônomos e CLTs que estão aqui? Vocês se sentem bem-sucedidos? Não? Não? Bom, vamos lá. Quando eu decidi virar autônoma, mentira, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu falo que 2016 foi o ano de muitas reviravoltas na minha vida. A primeira reviravolta foi eu perceber que eu não tinha um hobby, que eu não sabia. Na época, meu noivo falava assim: nossa, é difícil dar presente pra você, você não tem um hobby, não tem um desejo, não tem uma coisa diferente. Eu só trabalhava. E aí eu comecei a perceber que o trabalho era minha vida, eu só trabalhava. Às vezes saía muito tarde do trabalho porque eu trabalhava no financeiro. Então, contas a pagar, receber, tesouraria, eu tinha que ficar ali, ó, o tempo todo organizando as coisas e não tinha tempo pra mim. E aí eu comecei a fazer a corrida. Até hoje eu corro e isso expandiu bastante a minha percepção de saúde. Com relação ao trabalho, foi onde eu descobri que planejamento financeiro para pessoas existia. E quando eu descobri, eu trabalhava no planejamento financeiro de uma empresa. Quando eu trabalhei nesse planejamento financeiro, era um sonho que eu tinha quando eu estava na época da faculdade. Então eu consegui definir um objetivo ali de que chegar no planejamento financeiro de uma empresa. Porém, quando eu fui pensar no meu pessoal, de olhar para frente e enxergar que eu tinha outra alternativa como planejamento financeiro para pessoas, aquilo me encantou. E de uma forma que eu comecei a trabalhar para que isso acontecesse. Eu não sei quais conquistas e quais sucessos vocês têm de referência na vida de vocês, mas conquistas, por mais que sejam pequenas, é importante comemorar. Eu aprendi isso esse ano, tá? E pra mim, hoje, é uma sensação de sucesso poder falar pra tanta gente ao mesmo tempo. Então, eu quero que vocês repensem essa questão de sucesso, porque o sucesso ele não é só financeiro. Ele pode ser também uma realização pessoal, profissional, algo que a gente queria conquistar e chegou até lá. Então tenham atenção de aonde eu quero chegar. Se eu não tivesse pensado lá em 2016 a trabalhar com planejamento financeiro pessoal, será que eu estaria aqui hoje? Talvez não. E uma das coisas que eu sempre coloco como referência é que quando foi em 2019 que eu mandei o meu primeiro currículo para a empresa que a gente trabalhava, nem tinha vaga, tá, gente? Eu pensei, se eu mudar de empresa, for para o financeiro de uma outra empresa, o que vai mudar? Somente as pessoas, porque o processo é o mesmo. Ou seja, eu queria algo diferente, eu queria fazer alguma coisa que realizasse, não só a mim, mas as pessoas à minha volta. E aí, eu decidi para o planejamento financeiro, mas eu só consegui entrar no planejamento financeiro em 2020. Ou seja, de 2016 para 2020, foi chão, né, gente? Não foi do dia para a noite. Bom, se você não é bem sucedido no que faz, você pelo menos tem a referência de onde ou o que é sucesso para você? Eu acho que esse é o ponto. E
Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho vai servir. Eu adoro essa frase da Alice no País das Maravilhas, porque o gato fala isso pra ela quando ela está no caminho procurando o coelho. E se a gente não sabe o caminho que a gente quer percorrer, como que a gente vai alcançar o que a gente quer? Como que nós vamos ter sucesso? A gente não vai saber. Ah, Elida, mas eu quero ganhar 1 milhão. Tá, hoje, o que você está fazendo para conquistar esse 1 milhão? Eu quero liquidar minha dívida. O que eu estou fazendo para liquidar essa dívida? Eu posso me organizar financeiramente para que alcançar aquela liquidação. Hoje eu atendo pessoas autônomas e pessoas físicas. Dentro das pessoas físicas, eu já tive alguns exemplos de clientes que liquidaram dívidas, mas uma delas, a mais recente, a gente começou o planejamento em julho de 23. Ela foi minha primeira cliente que não veio do atendimento da empresa. E em julho desse ano, ela liquidou uma dívida de 13 mil reais em 6 mil reais. Mas foi do nada? Não. Ela foi acompanhando essa dívida ao longo do tempo. Ela não deixou essa dívida para lá. Ela foi acompanhando, por orientação, claro, para que ela pudesse entender em que momento ela podia fazer essa liquidação. E para ela, um sucesso foi liquidar essa dívida. Então entendam o que vocês querem para que vocês possam alcançar o que vocês querem. Não dá para caminhar sem rumo, porque a onda pode levar a gente para qualquer caminho. Vocês entendem que isso faz sentido ou não, Elida? Tem muita bagunça aí. Faz sentido, não faz? Então assim, antes da gente só começar a falar do autônomo, tenham referência de onde vocês querem chegar. Pode ser um autônomo, pode ser um CLT, pode ser qualquer outro tipo de atividade. Porque a gente sabe que tem atividades informais hoje. Mas o que você quer alcançar com essa receita que você está ganhando, tá? Bom, como entende sua situação financeira hoje e como quer que ela seja no futuro? Vocês têm percepção do que está acontecendo hoje na situação financeira de vocês e como vocês querem chegar lá na frente? Elida, eu quero comprar minha casa, eu quero investir no meu negócio, eu quero comprar um equipamento. A gente sabe que um equipamento é caro dependendo do tipo de atividade. Então, o que eu estou fazendo para que essa atividade, esse desejo, esse sonho se realize? Então, se eu entendo a minha situação financeira hoje, eu consigo me organizar para que ela seja realizada, para que aquilo seja realizado. Tem um livro que chama Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Alguém já ouviu falar dele aqui? 1, 2, 3. Não é um livro tão simples de ler, gente. É um livro bem grossinho. Eu mesma ainda não terminei porque a informação é densa. Mas o grande ponto desse livro é as 2 formas de pensar. Quais são as 2 formas de pensar? Rápido e devagar. O nosso cérebro, ele automatiza muita informação. E não é pouco não, tá? O fato de levantar da cama para ir no banheiro, alguém aqui pensa nesse caminho quando acorda? Provavelmente não, né? Porque já está automatizado. O nosso cérebro, ele automatiza a maioria das nossas informações no dia a dia para que nós não gastemos energia. Ou seja, o nosso cérebro é preguiçoso. Alguém já tinha ouvido falar disso? Exatamente. O nosso cérebro ele é preguiçoso porque ele não quer pensar o tempo todo, ele quer gastar energia para outras coisas. Consequentemente, tudo à nossa volta se torna automático. E aí, além desse automático, essa automatização, nessas 2 formas de pensar, que é a rápida, de automatizar tudo, e a devagar, que é a mais racional. Se eu pergunto para vocês, quanto que é 2 mais 2? Automaticamente todo mundo já sabe, porque virou automático fazer essa conta. Mas se eu pergunto quanto é 370 vezes 830? É muito diferente, né? Ou seja, a gente não precisa de um pouquinho mais de tempo, de pelo menos pegar o celular na mão para fazer a conta. Quando a gente tem essa percepção de demorar um pouco mais para tomar uma decisão, o nosso cérebro está trabalhando. Consequentemente, a gente tem que demandar tempo para isso. E demandar tempo para alguma coisa, às vezes dá trabalho, né? Olhar para as finanças, olhar para o endividamento, são coisas que a gente não quer fazer muitas vezes do tempo, porque dá trabalho, demanda energia, demanda tempo. Consequentemente, a gente vai empurrando com a barriga, vai deixando para depois. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que vocês tenham conhecimento disso, que vocês tenham referência dessa informação.
para que vocês possam mudar ela aos poucos e começar a ter um pouquinho de atenção a essa informação. Será que tudo que eu faço tem que ser automático? Provavelmente não. O estudar, por exemplo, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que demanda energia, demanda trabalho. Consequentemente, ir lá no Senac é uma coisa que dá trabalho. Então, por que a gente não deixa isso fora do automático e vai aprender algo novo? E vai fazer alguma coisa diferente? Por que eu estou falando isso? Quem é autônomo não faz só uma coisa, faz várias. O autônomo, ele tem que fazer a prospecção, ele tem que falar com o cliente. Não sei se vocês já viram um vídeo de um senhorzinho falando: ah, meu administrativo vai responder. E aí é ele lá respondendo. Porque a gente faz tudo. Então, a gente precisa ter energia e demandar tempo para fazer várias coisas. Dentro desse livro, a gente fala sobre crenças, vieses, atalhos mentais e os hábitos. Os vieses eu deixei até aqui como referência. É um padrão de distorção, de julgamento que pode influenciar nosso pensamento crítico. Então a gente pode ter uma crença de que, por exemplo, próximo mês será melhor. Próximo mês eu organizo a empresa, faço o fluxo de caixa, vou atrás dos clientes. Vai ser um mês melhor porque é um mês de mais vendas, por exemplo. Dezembro está chegando, hoje mesmo Black Friday. 13º na conta das pessoas que têm um salário ali mensal. Então isso traz várias percepções pra gente de que deixa, depois eu resolvo, porque dá trabalho. Falta de domínio financeiro. Gente, papai financeiro estava aqui, outras pessoas, até mesmo o Gil na primeira palestra falou. Quando a gente vai lidar com um orçamento, seja ele PJ ou PF, você não precisa de uma planilha necessariamente. Você pode ter um caderninho na ponta do lápis, para você olhar para a informação, entender o que está acontecendo e tomar uma decisão. Então, não é só uma questão de olhar para a matemática. Vocês acabaram de ver que olhar para o orçamento não é só olhar para o número. Eu tenho que olhar para o meu comportamento também. Ou seja, a falta de domínio financeiro pode ser absorvida de alguma forma, seja com profissional, seja com curso, seja com ferramentas que a gente tem no online. Sempre parece faltar dinheiro. Alguém que aqui é autônomo sente isso? Levanta a mão para mim, por favor. É uma sensação geral, é uma crença que a gente tem não porque a gente quer, mas porque a gente não entende muitas vezes como funciona a nossa atividade financeira, o nosso atendimento, o nosso trabalho, a nossa prestação de serviço. E aí eu vou dar algumas dicas no meio do caminho para que vocês consigam olhar para cada passo e olhar com mais clareza de como administrar isso para vocês também. Bom, falei de todos? Não tem um horário de trabalho e esquecer do mais importante. Eu comentei com vocês que no financeiro, quando eu trabalhava lá, eu trabalhava pra caramba. O tal workaholic que o pessoal fala. Quando eu entrei no planejamento, alguma coisa mudou? Não, era do mesmo jeito. Eu trabalhava muito e tinha essa sensação de que trabalhar muito resolvia o problema. E não resolve, gente. Não resolve. Então, assim, quando a gente olha para o horário de trabalho, principalmente para o autônomo, vocês precisam ter um horário de trabalho. Principalmente para quem trabalha de casa, viu? Tem que ter horário de trabalho. Não é o horário de trabalho que vai estender roupa, que vai fazer comida. Tem que separar isso. E eu tô falando para vocês porque eu comecei a trabalhar home office em 2020 e foi a primeira vez que eu trabalhei de casa. Eu ainda era CLT, mas foi a primeira vez. E como é difícil a gente separar o horário de trabalho com o horário da casa dentro do mesmo lugar. Alguém sente isso? Vocês ganham bem? Alguém sente que ganha bem? Não? Ninguém? Ótimo. Temos uma. Eu vou pedir para vocês pensarem num valor que vocês falam assim: este seria o meu salário ideal para cobrir os meus custos de vida, cobrir planos de vida e eu me sinto confortável. Mas eu vou pedir para vocês pensarem num valor de faturamento, que envolve pessoa física e pessoa jurídica. Porque eu quero ver se vocês vão me falar esse mesmo valor no final. Beleza? Rascunhe em algum lugar, tenham isso registrado. Se vocês ganham bem, aquela mocinha respondeu, você consegue destinar o que você ganha para o que faz sentido para você? Sim? Ótimo. Tem alguma coisa que você não realizou, mas que você gostaria de realizar? Com certeza, né? Qual que é o ponto aqui? Mostrar pra vocês que nós, seres humanos, nós somos... Não é ingratidão isso, tá, gente? Nós sempre queremos algo a mais.
Nós queremos sempre uma coisa diferente. Eu não quero parar de dar palestra aqui. Eu quero dar palestra aonde for possível. Ou seja, eu quero alcançar alguma coisa diferente. Eu quero algo diferente, independente de onde eu esteja. Consequentemente, eu tenho que trabalhar e fazer um esforço para que isso aconteça. Quando eu falo sobre não realizou, mas quer realizar, não se sintam como ingratos, mas se sintam como vivos, de que vocês estão correndo atrás do que vocês querem, do que vocês gostam e do que faz sentido para vocês. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu acabei não comentando lá atrás, mas um dos pontos de trabalhar com planejamento financeiro pessoal era trabalhar com uma coisa que fizesse sentido para mim. Porque a gente sabe que empresa tem todo um processo, tem toda uma estrutura por trás. E muitas vezes você acaba sentindo que às vezes a empresa não está valorizando, não está sendo aquilo que você gostaria que fosse. Então a minha decisão diante disso foi: o que eu quero? O que é melhor para mim? Eu vou atrás? Eu sei que é difícil muitas vezes tomar essa decisão, mas eu estou mostrando para vocês. 2016 foi quando eu conheci, 2020 foi quando eu entrei. E eu não entrei no autônomo, eu tive medo. Eu fui para o CLT. E aí em 2023 que eu tomei coragem de tomar uma decisão diferente. Ou seja, nós já vamos fazer quase 10 anos desse processo de conhecer o planejamento financeiro pessoal e dar um pontapé. Se você não sente que ganha bem, você consegue enxergar o porquê? Alguém aqui consegue ter essa sensação de por que não ganha bem? Alguém? Levanta a mão. Quem consegue enxergar, por favor. 3, beleza. 4. Eu tô aqui para mostrar para vocês o porquê não e mostrar como vocês vão chegar nesse enxergar e tomar uma decisão diferente. Espero poder ajudar bastante com vocês aí. Vida pessoal e vida empresarial. É tudo junto e misturado ou é separado? Quando a gente tem a mesma pessoa, eu fiz uma roda online no sábado sobre o mesmo tema e eu coloquei fotos minhas ali. Pra quê? Para as pessoas verem que era a Hélida, mas em momentos diferentes da sua vida. Aqui nós temos o boletinho que eu ganhei o ano passado. E qual que é a referência disso? Eu tenho que entender que existe uma única pessoa, mas são situações diferentes. Por que situações diferentes, Hélida? Porque existe a pessoa física que tem um CPF e existe a CNPJ que por trás dele tem um CPF. Então a gente precisa separar essa informação. Quem é a pessoa física e quem é o autônomo. Às vezes eu estou falando do autônomo, mas é uma pessoa que tem uma empresa grande, tá? E ainda assim ele precisa ter um salário. Como que eu vou estruturar de forma separada a vida pessoal da pessoa física? A vida pessoal da pessoa jurídica. Alguém tem alguma dica, alguma referência? Qual é um primeiro passo para fazer isso? Pode falar, fica à vontade. Conta separada, tá ligeira. Bora lá. O orçamento pessoal e o orçamento empresarial. Por que eu tenho que separar o que é da pessoa física do que é da pessoa jurídica? Vocês pagam o equipamento da empresa com a conta pessoa física? Vocês pagam o mercado da pessoa física na conta jurídica? Tem que ter essa separação, gente. A gente precisa separar uma coisa da outra. Eu acabei de falar, existe uma pessoa física e existe um CNPJ. Por mais que exista um CNPJ por trás, ou uma pessoa física por trás, são contas diferentes, são informações diferentes. Como diz uma colega, Juliane Simões, a gente não mistura os talheres com as ferramentas de trabalho. Então, assim, a gente precisa ter essa percepção inicial de que existe uma separação. E separar PF de PJ é fundamental para que vocês tenham clareza e controle da sua empresa e da sua vida pessoal. Aqui eu coloquei um exemplo de entradas, planos de vida, fixas, variáveis, dívidas sazonais e margem. Lembrando que a palestra de ontem falou sobre isso. Dívidas, por mais que não sejam as que estão em aberto, estão no nosso orçamento através de um cartão de crédito, são dívidas, são parcelamentos. Se eu não tenho clareza de como é minha vida pessoa física, como que eu vou controlar o meu salário? Como é que eu vou calcular o salário que eu vou tirar da pessoa física, da pessoa jurídica? Não dá, né? É R$1.000? É R$5.000? Quanto que eu tenho que ter de salário? Qual que é o suficiente para cobrir a minha vida? E quando eu olho para a pessoa jurídica, eu falo sobre faturamento, planos de crescimento, fixas, variáveis, dívidas sazonais e margem.
Alguém tem alguma informação aqui que não reconheça? Algum dado que esteja nessa planilha que não tenha conhecimento do que seja? Eu vou falar da margem. Não sei se vocês já ouviram falar. Sazonais. Boa. Acho que são os mais diferentes que tem aí, né? A sazonal. O que é a sazonal? Vamos lá. Janeiro chegando. Tem PVA, tem IPTU, tem material escolar de quem tem filho. Essas despesas, elas são imprevistos? Não, né? A gente já sabe que ela vai acontecer, mas a gente nem pensou que ela ia vir em janeiro. Então essas despesas sazonais são as despesas que a gente vai colocar no orçamento sem esperar que ela apareça. Então, ao invés de eu gastar R$1.000 em janeiro, que eu tenho lá do IPVA, que eu sei que eu vou pagar todos os anos, tem IPVA. Se você tem carro, tem moto, todos os anos você vai pagar. Ao invés de eu ter que pagar os R$1.000 totais lá ainda de janeiro, ou fevereiro, ou março, ou parcelado, por que eu não junto esse dinheiro aos poucos ao longo do tempo? R$1.000, vou arredondar, R$1.200 em 12 meses, fica muito mais fácil de pensar do que num mês só. Então, os sazonais a gente vai pensar nisso, são coisas que a gente já sabe que existe, mas a gente esquece de colocar no planejamento. A margem é uma gordurinha para caso aconteça um imprevisto. Alguém aqui já teve a geladeira quebrada? Que parou de funcionar do nada? A minha mãe teve semana passada. Alguém já teve o carro quebrado? A minha moto ficou quebrada 2 semanas atrás. E eu tive que pegar um ônibus e Uber. Um imprevisto. Se eu não tivesse essa margem de gordurinha, será que eu ia conseguir pegar esse Uber e esse transporte público? Então é justamente isso a margem. É trazer uma gordurinha para o orçamento. Pode ser 100, 50, o quanto puder no seu orçamento. A gente soma todas essas despesas, tirando a receita, e coloca um percentual em cima dela. Seja de 5%, depois eu aumento para 8%, depois eu aumento para 10%, e eu vou aumentando aos poucos. Eu não preciso ter tudo agora. E aí um ponto importante que eu sempre comento com os clientes. Reserva de segurança. Papai financeiro diz que se chama reserva de paz. Quando vocês pensam em reserva de segurança, vocês pensam, opa, preciso da minha reserva agora. E não é assim, gente. Você vai construir isso ao longo do tempo. Se tem um mês que você pode colocar 100, você coloca. Se tem um mês que você pode colocar 50, você coloca. E vai crescendo esse dinheiro. Alguém sabe como calcula a reserva de segurança? Não? A gente soma o nosso custo de vida, ou do custo da PJ, e multiplica por um período de tempo. Através dos especialistas, Gustavo Cerbasi, por aí vai, eles dizem que para quem é CLT ou concursado, de 3 a 6 meses. E para quem é autônomo, 12. Aí eles vão pensar, caraca, tem que ter 12 meses no meu custo da empresa para poder pagar tudo. Mas se vocês não tiverem, ou quem não teve na pandemia, pode sofrer muito com isso. Porque às vezes não tem faturamento, mas precisa suprir de alguma forma. E é essa reserva que vai ajudar. Na empresa a gente chama de capital de giro. E na pessoa física a gente chama de reserva de segurança. Certo? Bom, alguma dúvida aqui? Não? Tranquilo? Bora para a próxima. Já entenderam que tem que separar, né? Nem sempre o custo da empresa é o custo da pessoa física. São custos diferentes. Conta bancária pessoal e conta bancária PJ. Hoje em dia, tá muito fácil abrir uma conta, né? Pelo celular a gente abre 10 se puder. Ou seja, se tá fácil abrir conta, gente, por que a gente movimenta tudo no mesmo lugar? Por que a prestação de serviço está entrando na conta pessoa física? Ah, Lida, mas eu não tenho CNPJ. Cria 2 contas, movimenta de forma separada. A coisa mais fácil que tem hoje é ter uma conta digital, sem custo nenhum. Então, se eu tenho essa possibilidade, por que eu não tenho uma conta para administrar a minha empresa e uma conta para administrar o meu PJ? Certo? Porque se você olhar no histórico, não é mais fácil olhar o histórico do extrato do que ficar caçando informação no papelzinho? Eu acho. Se eu olho o extrato, eu já sei o que está acontecendo. Se eu olho o papelzinho, eu vou falar, caraca, aonde que eu comprei isso? Às vezes a gente nem lembra, ou não sabe nem o nome da loja. Ou seja, extrato serve para ter referência. A gente não tem mais o dinheiro palpável, mas a gente tem o dinheiro digital com muito mais informação. E você clica lá, ele já te dá a hora, o exato que você comprou, aonde você comprou, tem muito mais informação. Então, por que não ter uma conta para cada coisa, certo? Segunda dica. Banco pessoal, banco X, banco Y, a gente pode até usar a referência do patrocinador. Cria uma conta do Itaú para pessoa física, cria uma conta do Eubank para pessoa jurídica.
Então tenham contas separadas, não necessariamente essas, tá, gente? Mas são referências. E aí nós vamos por terceiro ponto, que foi o que mais pesou para mim quando eu virei autônoma. Agenda. Agenda pessoal da agenda empresarial mais capacidade de trabalho. Alguém aqui usa o Google Agenda para administrar a atividade de trabalho? Só uma? 2? Gente, a agenda facilita a minha vida. Não sei vocês, mas eu coloco tudo na agenda porque eu corro o risco de esquecer. Por que eu esqueço? Porque eu não consigo me organizar, porque tem muita informação. Se vocês abrirem o Instagram e ficar 15 minutos no Instagram, quanto de informação vocês vão receber? Muitas, né? A nossa volta é o tanto de informação, o tanto de propaganda e informação gerando atenção, buscando a sua atenção. Eu comentei na roda que as pessoas mais velhas, elas precisavam guardar o número na cabeça. Eu só sei o meu número, gente, porque eu tô há mais de 10 anos com o mesmo. Porque o do meu marido, quando eu precisei, eu me lasquei na hora de lembrar. Por quê? Porque a gente não tá mais acostumado a registrar a informação aqui, a gente coloca tudo na palma da mão. E isso não é ruim, sabe por quê? Até de alguma forma, né? Porque eu não sou obrigada a lembrar de tudo. Se eu deixo tudo na cabeça, uma hora ela pifa. Nós temos as questões psicológicas por trás. E quando a gente não tem uma percepção de que guardar tudo aqui pode parar, a gente pode chegar no burnout, por exemplo. Uma hora que a gente trava e não consegue mais trabalhar. E se o autônomo não trabalha, não tem salário? Será? Então, assim, tenham atenção a isso. Tenha uma agenda no papel, tenha uma agenda online, qualquer tipo de material. Mas tenha um local para guardar todas as informações e vocês vão terem que registrar tudo. Isso gasta energia. Lembra do cérebro preguiçoso? Por que eu vou gastar energia pensando o tempo todo que eu tenho que fazer coisas segunda-feira, sendo que a segunda-feira ainda nem chegou? E isso gera ansiedade. Então, assim, tenham essa percepção de olhar para o orçamento de vocês, tenham essa percepção de olhar para a agenda de vocês, certo? Aqui eu coloquei um exemplo de uma agenda que eu estou me organizando para o ano que vem, no dia 26. E nessa agenda eu tenho atividades pessoais, horários de pausa, de atendimento, administrativo, captação de clientes, capacitação, estudo e voluntariado. Nossa, Eda, eu coloco tudo lá para facilitar a minha vida. E aqui, eu até vou usar minha mãe de exemplo, de brincadeira. Semana passada ela me ligou, tá atendendo? Porque eu trabalho de casa, tem toda uma flexibilidade de agenda. Tá atendendo? Eu falei, mãe, eu não estou atendendo, mas eu estou trabalhando. Porque o horário que eu não estou com o cliente, eu estou fazendo alguma outra coisa voltada ao meu trabalho. Então, o autônomo, lembra que eu falei que não tem horário fixo? A gente precisa ter uma agenda. Eu tenho um espaço separado em casa só para trabalhar. Porque se eu trabalhar da sala, eu me perco. Não sei vocês, mas pra mim é assim. Bom, só para acelerar um pouquinho aqui, ó, eu coloquei a quantidade de horas que eu faço cada coisa, que eu demando na minha semana para cada coisa. É quase um CLT, né, gente? Se eu tirar o voluntariado ali, eu sou um CLT. E 46 horas distribuídas. O voluntariado era uma coisa que eu queria fazer quando eu era CLT e eu não conseguia. Como eu comentei, eu participo de uma ONG e lá o objetivo é trazer informação financeira para as mulheres também. Capacidade de atendimento é igual a faturamento. No meu caso, enquanto eu estou atendendo, eu estou olhando para faturamento ao mesmo tempo. Ou seja, o que é a capacidade de faturamento de vocês? Como que eu consigo separar a vida pessoal da pessoa jurídica para entender que naquele momento eu estou faturando? Ah, ele deve só financeiro? Não, mas boleto não se paga sozinho, né, gente? A gente vai renegociar e depois vai pagar como? Sazonalidades pessoais e empresariais. Voltando ao ponto da sazonalidade. Quando eu tenho meses com mais despesas, como janeiro, quando eu tenho meses de férias escolares para quem tem filhos, quando eu tenho saúde física e mental, como eu comentei aqui, se eu fico doente, quem é que vai atender no meu lugar? Ninguém. Eu vou ter que remanejar minha agenda para um outro momento, como já aconteceu. Eu tive dengue agora em maio, fiquei uma semana sem conseguir atender. E isso tem que impactar no meu faturamento? Não deveria. E quando eu falo de empresa, meses de menor ou maior faturamento, eu tenho meses que são mais baixos e tenho meses que são mais altos de faturamento. Tem diferença. E eu tenho que entender quanto que é isso no meu orçamento. Vocês sabem quando é o de vocês? Quem é autônomo aqui, sabe qual é o momento que fatura mais e menos?
Tenho essa percepção. Um cabeleireiro, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela era cabeleireira e fazia trança. Ela sabe que em janeiro e fevereiro ela bomba, porque o pessoal quer estar bonitão. Mas tem meses de setembro, por exemplo, que é um mês aleatório para ela, que quase não fatura. Então ela precisava faturar nos meses anteriores para ter disponibilidade no outro. Tá? Sazonalidades da profissão. Eu acabei de dar um exemplo da cabeleireira. Férias e 13º do autônomo. Vocês fazem férias e 13º de vocês? Tem que separar um pouquinho por mês. Porque não é só o CLT que tem direito a 13º, não. Então a gente tem que se planejar para isso. Lembra que eu falei dos R$100 por mês? Então é esse o ponto. O quanto que eu vou me planejar para ter o que eu quero e o que eu desejo. Reservas pessoais e reservas empresariais. Lembra que eu falei dos talheres não se misturar com o computador? Essa frase não é minha, viu, gente? É de uma outra planejadora chamada Juliane Simões. Maravilhosa também. E ela falou isso e eu falei, caraca, explica muito bem a informação. Eu não vou usar o talher para trabalhar e eu não vou usar o computador para cozinhar ou para comer. Então, trouxe uma referência bem clara aqui. Opa, voltei. Qual seria o faturamento ideal para um salário ideal? Lembra que eu perguntei lá no começo sobre um valor de faturamento? Eu acredito que agora esse valor já mudou, né? Eu acredito que esse valor já tem percepções diferentes, de que eu não tenho que pensar só na L da pessoa física. Eu tenho que olhar para a PJ e entender o montante de quando eu preciso para fechar o meu mês, o meu ano. Ficou claro isso para vocês? Essa percepção de que não é só o meu salário, pessoa física? Ficou? Balance a cabeça aí, gente. Bora movimentar. Esse ano. Pessoas para trocar da mesma área. Muitas vezes a gente vê profissionais na mesma área que tem medo de falar o próprio preço. E na verdade a ideia é que vocês troquem, que vocês tenham um suporte. A Nath, ela trabalha comigo desde sempre. E ela foi um mega suporte para mim nesse caminho. Ela me ajudou muito. Me deu referência de cursos, referência de informações. Acredito que porque ela viu que também tinha interesse, ela foi me ajudando. Ou seja, tenham pessoas que estejam com você em qualquer momento. Seja no momento de dificuldade, seja no momento de sucesso. Pra mim é um sucesso estar aqui falando com vocês, tá? E agora eu queria agradecer a todas as meninas da SIC. Porque vocês abriram um espaço muito legal para que a gente pudesse falar e passar informação para as pessoas de uma forma prática, educativa e com tantas referências que a gente teve aqui nesse palco. Então, aqui é um pouquinho de tudo que eu passei com essas meninas, que foi ali desde o verão do ano passado. Eu entrei no grupo por conta da Nath, em dezembro de 2023, e até hoje eu estou participando desse grupo e tendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Então, quando a gente quer algo, a gente precisa buscar todos os pontos de referência que são importantes para nós. Quem é referência nessa área? Quem é referência naquele momento? Busque informação. Eu não estou falando que vocês têm que virar fã de todo mundo, não, hein? Eu acho que vocês têm que buscar agregar o máximo possível no conhecimento de vocês para tudo na vida. Às vezes, um colega que a gente está conversando, a gente consegue informação. Uma pessoa que estava ali na fila consegue informação. Isso é uma coisa que eu acho que eu peguei um pouco da minha mãe. Porque qualquer lugar que a gente ia, ela conversava com alguém na fila. Qualquer lugar, gente. Qualquer lugar. Eu tô falando dela porque ela tá aqui. Muito obrigada, meninas do SIC. É um prazer participar com vocês desse evento e de outros que tiverem. E de todos que já tiveram. Inclusive, gente, tem um vídeo meu lá no Instagram da Serasa falando sobre essa informação de aplicativos de delivery. Me procurem lá. Obrigada por tudo, pela atenção de vocês, por tudo. Obrigada, Nádia. Quero saber se tem pergunta para ela. Porque quem é autônomo ou deve ter alguma dúvida. Eu tenho minhas. Por exemplo, pode falar. Quando a gente... eu não falo inglês. Eu fazendo eventos, eu vi que sempre tinha que ter uma palavra para falar inglês. Eu fiz um evento que o nome do evento era em inglês. Era a única palavra que a gente fala em inglês. Symposium International of Neuroradiology. Era só essa palavra. Gaguejei na entrada do evento. Depois eu falei, vou estudar inglês. Porque pelo menos uma palavra eu tinha que saber falar. Aí me desafiei a fazer aula de inglês. Eu estava outro dia fazendo aula de inglês, 9 horas da manhã, na segunda-feira, que é online. Aí minha mãe me ligou e perguntou, você está trabalhando? Eu falei, tô estudando para ser um profissional melhor.
Não, eu não falei assim, né? Eu falei, minha mãe, estou trabalhando. Tá trabalhando em casa? Eu falei, estou estudando, estou me capacitando, estou trabalhando. Realmente eu posso considerar que eu estava trabalhando? Sim, se você está, além da questão pessoal, você também está fazendo principalmente por conta de uma questão profissional. É algo que faz diferença para o seu trabalho. Se você tem o inglês, consequentemente você tem mais oportunidades. Então, querendo ou não, gente, qualquer capacitação, eu coloquei na minha agenda lá, capacitação, imagina, eu coloquei na minha agenda lá capacitação, porque eu preciso aprender cada vez mais para poder atender cada vez melhor o meu cliente pessoa física e o meu cliente autônomo, que hoje é o meu foco, por conta dessa experiência que eu tive nos últimos 2 anos. E eu, vendo essa dificuldade, eu comecei a falar, cara, eu preciso olhar para isso também. E os clientes que já atendia anteriormente começaram a me procurar, alguns eram autônomos ou viraram autônomos no meio do caminho. E eles falaram, Elida, agora eu sou psicólogo, preciso organizar a PJ. Agora eu sou uma delas, gente, maravilhosa. Ela faz produtos sem glúten, sem lactose e tudo mais. Quando a gente se conheceu, ela não fazia. Mas no meio do caminho mudou a rota e ela falou, agora eu preciso olhar para minha empresa, como que eu faço? E aí, eu vou dar um exemplo só de uma cliente que mora em Curitiba. O marido dela que buscou, porque já tinha contato comigo. E hoje ela trabalha com macarrons e tudo mais. E aí quando a gente começou em janeiro, era só uma renda extra. Hoje ela tem um espaço físico para vender e produzir. Então assim, ela só conseguiu enxergar a necessidade daquilo quando ela começou a olhar para os valores, para os números. Ou seja, olhar para os números não necessariamente é algo difícil, mas a gente precisa entender, ter percepção do que é aquilo no nosso orçamento, na nossa empresa. E acho que é legal que ela fazia uma produção de em torno de 500 macarrons em janeiro, fevereiro, março, e as coisas começaram a aumentar, porque eu falei, olha, a gente tem que pensar na produção. E hoje ela fatura, como é que fala? Hoje ela produz mais de 1000 macarrons por mês. Então, assim, é uma percepção. Outra coisa que você falou também foi sobre fortalecer os laços com os meninos que você falou da comunidade das influenciadoras do Serasa. É o que as empresas chamam, não sei se vocês já ouviram falar, networking. Vocês conhecem essa palavra bonita, né? Chique, networking. É porque tudo agora é inglesado, né? É networking, a pessoa faz uma chamada de vídeo, fala para fazer uma call. Né? Exato. O velho networking. O networking não é você puxar o saco de ninguém, é você de fato trocar experiências. Porque a experiência que eu tive, uma outra colega da minha área pode ter tido uma percepção de uma experiência diferente. E isso agrega conhecimento. A gente tem que ver os nossos parceiros de trabalho não como concorrentes. Exato. A gente tem que se fortalecer cada um no seu mercado. Se as cabeleireiras se reúnem, se elas cobram a média de valor por determinado serviço, ela vai estar fortalecendo o mercado dela. Exato. Se ela começa a cobrar abaixo do preço para poder captar cliente, ela vai estar fragilizando o mercado dela. Então é importante essa comunicação com seus pares. Né? Então exercitar o networking, como você falou. Não é puxar saco, ser falso com ninguém, não. É de fato fortalecer uma categoria, seja aquela que você estiver atuando. Exato, eu falo para os clientes. Muitas vezes você tem muitas pessoas à sua volta, mas tem pessoas que você sente uma conexão diferente. E são pessoas que são verdadeiras com você, que tem uma troca interessante, que vocês se ajudam. São nelas que vocês precisam mirar. Quero perguntas agora. Tem perguntas? Não é possível que eu estou perguntando, mas eu não posso, gente. Eu tenho que me controlar. Mas vocês estão perguntando. Quem é autônomo aqui? Desse lado aqui. Aqui na frente. Tem 2 moças ali também. Eu quero saber o que você faz, como é o seu dia a dia. A gente quer saber. Eu sou cuidadora. 8 anos de idade. 24 por 48, 48 por 49. Como é para administrar? É uma renda fixa? Ela varia de cliente para cliente? Como você se adequa ao mercado? Você gostaria que a Elida te respondesse? Que ela falando ali, você lembrou da sua experiência como autônoma? Sou cuidadora, mas não sou cozinheira, não sou diarista, não sou a pessoa que vai passear com o seu cachorro. Sim. Daí vai. Então, exato. Aí eu acho que a gente perde muito
nós somos confundidas. Sim. Ah, não é nobre? Sim, é nobre ser conselheiro. É nobre ter outras experiências dentro de casa. Sim, sim. Mas eu acho que a gente perde muito pelo fato de eles acharem que a gente tem que fazer tudo. E aí você falou de não se sentir como se não ganhasse bem, certo? Sim. Você até ganha bem, mas você trabalha de uma forma escrava e você não sente que você é bem remunerado. Então, a gente não consegue se posicionar. Queria que você me falasse a respeito disso, por favor. Eu vou dar o meu exemplo. Qual o seu nome? Desculpa. Uma salva de palmas para Luzia. Lucila. Uma salva de palmas para Lucila. Obrigada, Lucila. Lucila, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar como planejadora, eu trabalhava numa empresa, existia um roteiro, todo um modelo de trabalho. Então eu só fazia o atendimento e estava tudo certo. Quando eu fui para o autônomo, mudou. E o que mudou? Eu precisava me portar como a dona da empresa e a planejadora ao mesmo tempo. E demorou um tempo eu fiz um resuminho dos meus trabalhos, meu preço, como funcionava e tudo mais. Mas eu sinto que hoje eu trabalho de uma forma muito melhor de quando eu comecei. E eu te dizer por quê. Hoje, até através da formação, eu entendi que eu preciso fazer uma proposta para o cliente. O que é uma proposta, Élida? Pode ser um papel, um WhatsApp, uma descrição do que você vai fazer com esse atendimento. Ou seja, não vejo só você, mas tenho clientes que sentem a mesma coisa. E quando a gente não se impõe sobre o que de fato a gente faz, a gente vira um faz tudo. Então, para que você não vire um faz tudo, para os próximos atendimentos, para os próximos serviços que você pegar, você vai descrever qual é a sua atividade para essas pessoas. E você vai colocar o seu preço de acordo com o seu trabalho. E não faz tudo. E ao mesmo tempo, as pessoas que você já atende, você vai sentar e conversar com elas. Olha, o meu trabalho é esse, eu estou me especializando, eu tenho cursos na área voltada a cuidadora de idosos. Então eu preciso focar nesse processo. Eu preciso entender que existe um limite entre o meu trabalho, eles precisam entender que existe um limite entre o seu trabalho e o que eles querem que você faça. Se a gente não tiver essa descrição, não sai caro. Exato. E eu digo isso por mim, tá? Eu lá atrás não descrevia com tanto detalhe o que eu fazia. E isso me gerava retrabalho com os clientes. Então eu comecei a mudar a forma de olhar para o meu trabalho porque eu comecei a sentir incômodos. E quando você sente esse incômodo, quer dizer que você está na hora de, opa, vou fazer alguma coisa diferente. É pecado usar o chat GPT? Oi? Não entendi. É pecado usar o chat GPT? Claro que não. Eu peguei minha apresentação, mandei pro chat. Revisar a apresentação. Porque outro dia eu estava no Rio de Janeiro fazendo um evento e quando eu já estava me deslocando para cá, normalmente minha proposta, eu faço uma proposta, quando o cliente me pede com tudo definido. Se é com alimentação, se tem maquiagem, se o horário é de tal horário a tal horário, deslocamento, enfim, tudo. E eu geralmente faço no Corel. Só que eu estava no meio do trânsito. Eu disse, pô, eu posso mandar pelo WhatsApp? A cliente pediu. Aí ela falou, pode. Aí eu tenho um papel timbrado, eu fiz um logo mesmo. Qualquer pessoa pode criar um logo. Quem conhece o Canva? Maravilhoso. Se você não conhece, seu filho, sobrinho ou filho da vizinha conhece o Canva. Aí ele faz um logo para você. Deixa eu subir aqui. Aí ele vai fazer um logo para você, você cria lá o seu logo. Aí o cara, joguei no chat GPT tal, o evento tal, cliente tal, horário de trabalho, determinado local, determinado valor, passar para o cliente. Ela criou uma proposta linda para mim, mais bonita do que eu fazia. Menina, mandei, fechei. Olha que maravilha. A melhor parte é a resposta, né? Uma área que eu sou muito boa de vender, porque eu tenho uma de cobrar. Sou péssima. Não sei quem se identifica. Usa asas e ele cobra sozinho, você não tem que correr atrás. Aí outro dia o cliente mandou pra mim, a sua proposta infelizmente está muito alta, mandou a da concorrente pra mim, pra eu ver quanto ela estava cobrando. Aí eu coloquei no chat GPT lá, chat GPT, como dizer ao cliente que a proposta da minha colega está muito abaixo da minha, mas que eu sou melhor para atender ele. Menina, ele deu uma resposta tão linda que o cliente me quis. A cliente fez eu fiz um evento 3 dias no Rio de Janeiro. Olha só. Eu fiz, gente, que danado. Que ele dizia, um evento na altura do seu evento merece uma profissional muito capacitada. Eu tenho certeza que tem os referenciais que vocês precisam. Fechou comigo. Mesmo com a proposta da cliente sendo muito menor. Que danado. Então a
gente tem recursos, tem o ChatGPT, tem o Canva. Se você não souber, pergunta ao seu filho o que ele vai saber. Como mexe nesses bichos danados chamados inteligência artificial, essas coisas. Ótima Tá dica. bom, gente, mas eu tenho que ir. Temos outras palestras, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Passou que a gente nem sentiu. Que bom! Sério, foi leve, foi um assunto. Mas você estava batendo papo na sala da gente, só faltou o café. Né? Fala para a Serasa, não vai café da próxima vez. Elida, muito obrigada. Uma salva de palmas para Elida. Muito obrigada, querida.